é o ambiente local. O que, que significa esse ambiente local? Significa que a empresa ela tem ali dentro do espaço físico dela, do galpão, do escritório, seja o que for, ela tem ali um local onde tem um servidor, tem mais de um servidor, enfim, tem um ambiente ali de infraestrutura de TI dela, e aí dentro desse ambiente estão alocados ali os sistemas, os bancos de dados e o SQL Server, claro, também está ali naquele ambiente. Então, nesse cenário on-premise, onde a empresa tem todo o ambiente dela de TI dentro da sua própria estrutura física, nós podemos destacar aqui alguns pontos que devem ser levados em consideração e o porquê, qual que seria o determinado motivo pelo qual a empresa tem esse ambiente dentro de casa, que a gente chama, né? Que é inclusive esse primeiro item aqui que eu quero abordar com vocês. Um ponto muito importante para quem tem o ambiente dentro de casa, quando a gente chama assim, né, que tem essa estrutura de TI dentro da sua própria empresa física, é realmente a sensação de estar ali com as suas informações, com os seus dados, com a sua estrutura dentro de casa. Quando a gente olha para a nuvem, por exemplo, para algumas pessoas que não são voltadas à área de TI, e vamos citar aqui, por exemplo, os donos das empresas mesmo. Você pega uma empresa, uma indústria. O dono da indústria, ele não, muitas vezes, né, pode ser que aconteça, mas não é comum. Esse dono de indústria, ele não tem tanto conhecimento de TI. O dono de uma loja, ele não tem tanto conhecimento de TI. Então pode ser que essa pessoa, que é quem toma a decisão, quem é dono de fato daquele negócio, ele tenha um certo receio de ter os seus dados, ter o seu banco de dados, ter toda a sua estrutura de TI fora da sua empresa. Então meio que essa sensação, sabe, de estar seguro, de ter tudo ali sob o seu controle, tudo debaixo da sua asa, digamos assim, tem ali o seu, ele vai ter o seu ambiente todo formado dentro da sua própria empresa fisicamente e ele se sente mais seguro por isso. Esse é um dos principais motivos pelos quais as empresas ainda não migraram para a nuvem. Tem muita gente ainda que tem resistência por questão de segurança. E aí você vai ver um pouco mais para frente que essa questão de segurança, quando a gente vai para a nuvem, ela pode ter aí uma virada de mesa, digamos assim, em relação a esse ponto, né, de se sentir seguro por ter os dados dentro de casa. Nós vamos chegar lá, eu vou falar mais sobre isso quando a gente for falar do ambiente de cloud. A gente tem que olhar também para a questão dos investimentos quando a gente olha para o ambiente on-premise. Para você manter um ambiente dentro de casa, para você manter um ambiente dentro da própria empresa, você não tem que simplesmente se preocupar ali com o banco de dados dentro de um servidor. Existe toda uma estrutura por trás que gera custo, gera investimento por parte da empresa para manter esse ambiente dentro dela funcionando. Então, quando a gente vai para um olhar mais amplo, a gente está falando aqui de SQL Server, claro, mas o SQL Server ele precisa rodar sobre um servidor. Esse servidor precisa estar numa sala, por exemplo, que tem ar-condicionado para não esquentar muito. Precisa existir ali uma contingência de energia, de estrutura física mesmo, uma sala anti-chamas, um local onde dificilmente vai ser é, invadido, por exemplo, ali vai ser roubado para que levem embora o servidor e dentro do servidor tem o banco de dados, enfim, existe uma série de coisas que a empresa ela precisa se preocupar e ter um real investimento nisso para manter esse ambiente funcionando. Então vai equipamentos, a sala, tem também a questão da mão de obra, né, porque ela precisa de profissionais para administrar todo esse ambiente interno ali dela e por aí vai. Então o investimento, quando a gente olha para o ambiente on-premise, ele é um investimento aí de médio para alto, né? Porque você tem que pensar em toda essa estrutura para manter esse ambiente funcionando. Um outro ponto que deve se levar em consideração também é em questão às licenças. Imagina que você tem lá um ambiente de SQL Server e nós estamos, por exemplo, no ano de 2016. A empresa foi lá, comprou ali todas as licenças do SQL, de Windows, comprou ali licença de software de backup, de antivírus e por aí vai. Teve todo um investimento nisso. Com o passar do tempo, se você levar em consideração que a empresa fez essa compra grande dessas licenças em 2016,
quando ela vai para, já estamos em 2022, quando ela vai atualizar esse ambiente dela para o SQL Server 2019, por exemplo, para o Windows Server mais novo e por aí vai, ela vai ter que ter um custo mais um investimento com todos esses tipos de licença. Então, um ponto a se levar em consideração quando você fala do ambiente on-premise, que é um ambiente local, é o trabalho que a empresa tem e a preocupação de estar sempre atualizando as licenças que a empresa utiliza, e isso inclui, claro, o SQL Server, e para fazer essa atualização constante, né, a cada X anos, por exemplo, ela precisa sim ter também um investimento ali para fazer todo esse aporte e manter sempre o ambiente dela atualizado. Então veja que, apesar de estar dentro de casa, a, a empresa ela tem muita lição de casa ali, de certa forma, para fazer, para manter esse ambiente funcionando e para manter esse ambiente sempre atualizado. Quando a gente fala de equipamentos, nós estamos falando ali que é a parte do investimento em equipamento. A gente está falando de atualizar o hardware, de comprar discos novos, CPUs novas, aumentar a memória, enfim, atualizar o hardware. E em contrapartida a isso, nós temos também a questão das licenças. Saíram softwares mais atualizados, licença do SQL, de Windows, até mesmo de software de backup, precisa se atualizar também. Então, essa é uma preocupação constante que um ambiente local precisa ter para manter um ambiente de SQL Server ali rodando sempre com o mínimo ali atualizado para que funcione bem e não tenha nenhum tipo de problema. Além desses 3 pontos, nós temos mais alguns aqui que devem ser levados em consideração também quando a gente fala do ambiente on-premise. Disponibilidade. Imagina uma empresa que ela tem lá 1000 funcionários, por exemplo, e esses 1000 funcionários acessam o sistema simultaneamente durante o horário do expediente, que é, por exemplo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Temos lá 1000 usuários conectados utilizando o sistema. Imagina que 2 da tarde, ali está bombando o banco de dados, está todo mundo utilizando, faturamento, contabilidade, enfim, todo mundo utilizando, e aí esse banco de dados fica fora do ar por algum problema, seja problema lógico, porque tem algum problema no Windows do servidor, ou porque queimou algum hardware do servidor, enfim, teve algum problema ali, alguma catástrofe aconteceu e deixou aquele ambiente indisponível. Os 1000 usuários estão sem sistema, a empresa para de faturar, para de funcionar porque o sistema está fora do ar. Ninguém consegue vender, ninguém consegue inserir nota fiscal, por exemplo. Enfim, é um caos completo. Quando a gente está falando do ambiente local, nós como DBAs SQL Server precisamos nos preocupar em sempre ter um ambiente de alta disponibilidade ali, pelo menos o mínimo possível para que a empresa, se acontecer um problema desse nível, de parar tudo, ela fique pouco tempo parada ou, em alguns cenários, é claro que isso envolve um investimento muito maior, mas em alguns cenários nem parar, ter uma funcionalidade de alta disponibilidade que seja imperceptível ali para os usuários e eles continuem utilizando o sistema. Então a questão da disponibilidade também é um ponto bem importante que quando você está no ambiente local, você precisa se preocupar como um DBA SQL Server. A nível de banco de dados SQL, o que você precisa fazer como DBA é utilizar as próprias funcionalidades que o SQL te dá, como replicação. A gente tem as funcionalidades do Always On, por exemplo, que são as mais atuais, né? Ou no mais simples possível, o mais simples, o mais barato possível é você ter uma funcionalidade ali que a gente chama de log shipping, que não é uma alta disponibilidade, mas é uma excelente alternativa para um plano de recuperação de desastres. Acredito que você tenha pego a ideia, né? A gente tem sempre que tentar deixar o máximo disponível aquele ambiente. E claro, quando você está local, você tem um investimento para fazer isso, você precisa ter outra máquina, você precisa ter quem saiba fazer as configurações. Não adianta também, por exemplo, você ter outra máquina no mesmo lugar, né? Não vai adiantar muita coisa, porque se tiver algum problema físico naquele lugar, sei lá, a sala pegou fogo, o servidor que está com o banco oficial vai queimar, vai parar de funcionar. E a réplica que está ali do lado vai acontecer a mesma coisa. Então você tem que ter uma estrutura diferente, pensar um pouquinho de forma mais ampla para garantir que de fato vai haver ali uma disponibilidade maior desse ambiente de banco de dados SQL. Um outro ponto também que deve ser levado em consideração é em relação à parte do planejamento. O planejamento é algo que vive junto com o DBA.
O DBA ele tem que estar sempre planejando, principalmente a estimativa de crescimento do ambiente, para entender quando aquele ambiente vai, por exemplo, precisar de um upgrade. Porque imagina só, esse mesmo exemplo da empresa que tem 1000 usuários. Você tem ali uma quantidade de recursos no seu ambiente local, um servidor com, vou dar um exemplo aqui, 64 GB de memória e 32 vCPUs. Está rodando ok esses 1000 usuários. Só que continua aumentando a quantidade de usuários com o passar do tempo. E a carga de dados dentro desse banco, ela vai aumentando e, consequentemente, esses recursos que tem disponível hoje, daqui a um tempo, eles não vão mais suportar a carga necessária ali para atender a quantidade de usuários que está aumentando. Então, existe uma projeção de que a cada 6 meses aumente 200 usuários, por exemplo. Então, daqui 6 meses vão ter agora 1.200, depois de mais 6 meses 1.400 e por aí vai durante um período de 3 anos. Com isso, o DBA ele consegue ter o mínimo de planejamento para já provisionar um upgrade futuro, fazendo com que esse planejamento ajude a empresa a não sofrer algum tipo ali de problema mais sério na questão de performance que venha a prejudicar a utilização do sistema. Imagina, por exemplo, uma Black Friday. Nós temos aqui empresas no estado de São Paulo, por exemplo, que atendem uma certa quantidade de pedidos durante o ano e quando chega o período de Black Friday, eles fazem vezes 10 a quantidade de pedidos que eles atendiam. Então, a carga vai ser muito maior naquele período ali da Black Friday. Vamos pegar o mês de novembro, por exemplo. Quando você precisa fazer um planejamento e já identifica que quando for ter o momento da Black Friday, aqueles recursos da máquina não vão ser suficientes para aguentar uma carga 10 vezes maior da que existe hoje, você com alguns meses antes já consegue comprar equipamento, já consegue fazer um upgrade naquele servidor, para que quando chegue o momento você já consiga ter os recursos necessários ali. Não somente Black Friday, outras situações de crescimento também. Continua aumentando filiais de uma empresa, por exemplo. A cada 3 meses vai ser criada uma filial nova durante os próximos 2 anos e essas filiais vão ter pelo menos 10 usuários a mais. Você já consegue ter um mínimo ali de projeção para planejar com bastante antecedência, porque isso não depende só de você. Imagina que você precisa enviar uma ordem de compra ali de recursos, por exemplo, de memória e de disco, de processador. Você vai ter um contato ali com a equipe de infraestrutura, você vai pedir para eles mais recursos, eles vão falar, olha, não temos mais recursos, por exemplo, precisamos comprar. Então, a antecedência vai ajudar você a se planejar com isso, a conseguir fazer a aquisição disso antes de você ter o problema, para já aplicar essas melhorias antes do problema vir acontecer e você ser pego ali de surpresa e acabar rolando ali um certo desgaste, né, com as pessoas da empresa que comandam esse projeto ali junto com você que você está atendendo. Então a questão do planejamento ela é muito importante quando você está nesse ambiente on-premise, que ele seja feito o mais breve possível, com a maior antecedência possível para evitar aí desgastes maiores no decorrer dos projetos. E aí, por fim, eu gostaria de destacar aqui na questão do on-premise a questão da segurança. Hoje em dia, nós temos muitos e muitos casos de ambientes sendo invadidos e os dados sendo criptografados e sendo cobrado resgate desses dados em Bitcoin, por exemplo, valores astronômicos e as empresas muitas vezes não estão se preocupando com esse tipo de coisa, principalmente quando o ambiente ele é on-premise. Na nuvem isso pode acontecer também? Pode, se as pessoas que administram esse ambiente de nuvem forem muito descuidadas. Mas num ambiente onde, por exemplo, que é comum acontecer, infelizmente, onde a empresa ela não tem um departamento de TI, muito provavelmente alguém foi lá, montou os servidores, configurou a rede para aquela empresa e não tem mais ninguém dando manutenção naquilo. Qual que é o risco aí? Primeiro, os ambientes ficam desatualizados. Segundo, algumas configurações que foram feitas no começo precisariam ser ajustadas, voltadas à segurança, e não foram, porque não tem ninguém olhando para aquele ambiente. E aí começam a se criar brechas no ambiente, onde pode acontecer, infelizmente, esse caso de criptografia de dados, de invasão. Então, quando você está falando de um ambiente on-premise, é claro que existem empresas com departamentos de TI, com profissionais que se preocupam, que dão uma atenção muito grande a esse tipo de coisa, mas a realidade é que tem muita empresa também que não tem nenhuma preocupação com isso,
quando tem esse ambiente local e pior, não tem ninguém ali dando manutenção, não tem ninguém cuidando da rede dela, né, do ambiente dela. Quando a gente fala do banco de dados SQL Server inserido num contexto como esse, a gente como DBA deve ter uma preocupação ainda maior quando a gente fala do ambiente on-premise, porque infelizmente com esse tipo de ataque, de invasão, nesses ambientes que são mais fragilizados, quando estão locais, a gente precisa proteger o banco de outras formas para evitar ao máximo que o banco seja invadido, que a parte do SQL Server ali seja prejudicada e dados do cliente sejam vazados e por aí vai. Existe uma série de técnicas, uma série de atividades que o DBA SQL pode fazer para proteger esse ambiente, como por exemplo, desabilitar o usuário sysadmin padrão, que é o SA, alterar a porta padrão do SQL Server, alterar a extensão dos arquivos de dados, de log, extensão dos arquivos de backup. São uma série de atividades, uma série de ações ali que, em conjunto, o DBA pode ajudar, contribuir ali para proteger o ambiente do banco de dados SQL Server do cliente. Criptografia, mascaramento de dados, criptografia de backup e por aí vai. É realmente uma série de atividades que você pode fazer como DBA. Juntando essas atividades que o DBA faz voltada ao SQL Server com a proteção que a galera de infra vai dar para o ambiente, né, de proteger com firewall, ter ali somente as portas abertas que de fato fazem sentido, para uma whitelist, por exemplo, que é para uma lista de IPs permitidas, digamos assim, vai combinando essas atividades do DBA com a galera de infra e isso vai construir uma solução de segurança ali muito boa quando a gente fala desse ambiente on-premise.